Nós estamos a falar de 5.500 famílias, basicamente, grosso modo. Não sei se sabem, a Madeira tem 23 mil funcionários públicos. Desses 23 mil funcionários públicos, se compararmos com os Açores, tem 18 mil funcionários públicos. Portanto, nós temos um peso em termos de funcionalismo público muito maior do que os Açores. Na franja entre os 1.500 euros e os 2.000 euros, nós estamos a falar de cerca de 5 mil funcionários públicos, grosso modo, um bocadinho mais, funcionários públicos. Nós estamos a falar de 5 milhões de euros para que essa medida seja aplicada na região autónoma da Madeira. E eu quero dizer que 5 milhões de euros é mais ou menos aquilo que o Governo Regional gasta para manter um jornal, o Jornal da Madeira, que é um jornal de propaganda absolutamente inútil para aquilo que é a vida das pessoas e que serve apenas para o Governo Regional fazer perseguição aos seus adversários e fazer da sua política o regabof que todos nós vimos, que nós apreciamos todos os dias. E, portanto, é lamentável que, mesmo com todo este dinheiro que eu referi, mesmo com todos estes valores, enfim, todas estas poupanças possíveis de fazer, o Governo não tenha o bom senso de ter uma política social ativa que, na verdade, este orçamento não reflete. É bom que todos saibam, este orçamento não tem uma única medida social que seja da autoria do Governo Regional. Tudo o que são medidas sociais de apoio àqueles que são mais pobres, aqueles que precisam de ter as prestações sociais que todos nós conhecemos, desde a Abono de Família, o apoio aos mais desfavorecidos, do subsídio de reinserção, tudo isso é pago pela República. E não há, obviamente, e não há, infelizmente, um complemento a este pacote de ajudas que o Governo Regional pode muito bem fazê-lo, como faz o Governo dos Açores. Devo dizer que também, a título de curiosidade, o Governo dos Açores tem em termos orçamentais, 78 milhões orçamentados para complementos sociais. Estamos a falar, de facto, de muito dinheiro comparativamente àquilo que a Madeira tem. A Madeira não tem, no plano de investimentos, dinheiro praticamente para questões sociais. Aliás, a título de curiosidade, podem ir ver para comprovar aquilo que eu vou dizer, a rúbrica do plano de investimentos tem uma rúbrica que é integração e equidade social. Parece claro o que isto quer dizer. Tem 30 mil euros orçamentados para 2011. Ora, não é compreensível. Não é compreensível que uma região com estes problemas sociais, com estas dificuldades que todos nós conhecemos, tenha 30 mil euros orçamentados para integração e equidade social. É de facto um rombo e naquilo que deve ser uma política de apoio àqueles que mais precisam e é verdadeiramente uma ofensa aos madeirenses. Esta da compensação aos funcionários públicos vai ser uma das 90 propostas? Sim, uma das 90 propostas é indiscutivelmente a compensação aos funcionários públicos. Nós não compreendemos que o Governo Regional não atue com a autonomia que tem. Aliás, eu quero dizer que o PS Madeira, e era bom que se fizesse justiça, o PS Madeira foi a primeira entidade política no país que, desde que foi apresentado o PEC 3, mas muito antes disso, mesmo com o PEC 2, apresentou logo, em primeira mão, um pacote de medidas compensatórias, logo no PEC 2. Eu lembro que nós apresentámos uma proposta, com certeza já não se lembram, que nós chamámos de estabilizadores económico-sociais. Esses estabilizadores económico-sociais era precisamente para compensar a austeridade que se estava a praticar, tendo em conta o PEC 2. Quando foi aplicado, ou quando foi apresentado o PEC 3, nós fomos no dia seguinte, fizemos uma conferência de imprensa, em que dissemos de imediato que a Madeira tinha condições e tinha um enquadramento jurídico-constitucional para não aplicar aquilo que eram as medidas que afetariam negativamente os madeirenses, que já têm uma situação especial porque vivem numa região ultraperiférica. E, portanto, nós estamos perfeitamente à vontade. Nós não seguimos ninguém, nem fomos atrás de ninguém. Nós demos o mote logo a seguir ao anúncio das políticas e vamos fazê-lo. Vamos fazê-lo porque achamos que a Madeira está numa situação muito difícil e que só quem tem da política a visão que o Dr. Alberto João Jardim tem, que é garantir uma eleição após eleição e não contribuir para que as pessoas vivam melhor, é que neste orçamento, com tanto dinheiro, como disse, não tenham nenhuma política social. E é lamentável que isso assim seja. Peço desculpa ter introduzido esta questão, mas acho que esta é a questão importante. Quer dizer, eu tenho visto no quadro nacional toda a gente a fazer comentários sobre aquilo, incluindo o Primeiro-Ministro, enfim, e tenho ouvido barbaridades. A verdade é que temos ouvido muitas barbaridades sobre isto, sobre aquilo que deve ser o papel de uma autonomia. Ora, uma autonomia só serve para isto. Se não é para isto, então não existe, porque eu não compreendo como é que nós vivemos numa autonomia com instrumentos que permitam aplicar medidas diferentes e diferenciadoras, digamos assim, e discriminação positiva, e quando é preciso fazê-lo, não fazemos igual ao que se faz no plano nacional. Se é assim, então não serve autonomia, entregue-se isto
como já disse muitas vezes ao representante da República, e aí garanto que poupamos muito dinheiro, porque temos aqui uma estrutura de gestão enorme, desde um governo próprio a um parlamento, que não serve absolutamente para nada, rigorosamente para nada. E, portanto, se não é para fazer isso, sinceramente, não tem nenhum sentido. O Alberto João, Dr. Jardim, deu a primeira facada e grave na autonomia. E devo dizer uma coisa, o Dr. Jardim deu um passo muito perigoso para pôr em causa, por exemplo, coisas conquistadas na autonomia, como seja, por exemplo, o subsídio de insularidade. Porque se o Dr. Jardim acha que não é constitucional compensar a diferenciação de salários da República, está a pôr em causa claramente aquilo que foi conquistado no passado, que é o subsídio de insularidade. E isto é muito grave. Eu devo dizer que não sei se no quadro nacional alguém quiser de facto ter mais um ataque às autonomias, se não pode pôr em causa esta conquista que foi feita ao longo dos anos e ao longo de muitos anos. Portanto, não se entende este discurso absolutamente paradoxal, para não dizer mesmo deslocado, do Dr. Jardim sobre aquilo que quer da autonomia. O Dr. Jardim não faz a mínima ideia do que está a dizer, só pode ser assim, ou está a atuar de má fé com os madeirenses. Nós estamos a correr um risco enorme de termos de perder coisas que foram conquistadas no passado, precisamente neste enquadramento de que em autonomia, nas zonas ultraperiféricas, podemos fazer diferente e devemos fazer diferente. E o Dr. Jardim, que foi o or-out, ou dizia que era o or-out da autonomia, é hoje o seu principal carrasco. E isto é muito grave mesmo, e eu confesso que, a título de observação daquilo que tenho ouvido, lamento sinceramente também que os próprios sindicatos mantenham uma passividade que eu considero preocupante relativamente a esta matéria. Eu chamo a atenção que o povo, os trabalhadores, precisam, mais do que nunca, que haja muita atenção das entidades da sociedade civil sobre aquilo que se está a passar pelo plano do orçamento. Estão-se a cometer coisas muito graves e contra os próprios trabalhadores, quer da administração pública, quer dos outros, que podem comprometer seriamente aquilo que é as condições de vida das pessoas. E, portanto, achava que era bom que as pessoas estivessem mais atentas.